Olá, olá, olá! Como estão todos? Eu estou bem, graças a Deus. Aqui Fausta Waka, técnica de educação especial. Quem se recorda do que falamos no vídeo anterior? No vídeo anterior, nós falávamos de educação inclusiva no contexto da deficiência. Dizíamos que educação inclusiva é ter o aluno com deficiência, é receber o aluno com necessidades educativas especiais numa escola regular. Mas não basta receber este aluno numa escola regular. O sistema deve criar condições, o professor deve buscar estratégia, deve procurar criatividade, meios, mecanismos de fazer com que este aluno com deficiência numa escola regular aprenda com qualidade como as outras crianças. O Estado, o sistema educativo inclusivo deve encontrar mecanismos, deve criar condições, deve mobilizar recursos para que esta criança com deficiência numa escola regular aprenda com qualidade como as outras crianças. E ao fazer isso, o sistema não está a fazer um favor para aquele aluno. Está a cumprir com a sua obrigação, que é de proporcionar uma educação de qualidade para qualquer criança, seja com deficiência ou não, para que aprenda com qualidade com os seus pares. De uma forma resumida, a educação inclusiva é isto: ter o aluno com deficiência na escola, aprender com qualidade, sem discriminação, sem maus tratos, como as outras crianças. E hoje nós vamos falar de necessidades educativas especiais. O que é isso de necessidades educativas especiais? Acredito que muitos de nós já ouvimos falar deste termo, necessidades educativas especiais. E ao falarmos deste tema, vamos falar de dois tipos de necessidades educativas especiais. Vamos falar das causas e vamos falar também, em algum momento, vamos relacionar as necessidades educativas especiais, as dificuldades de aprendizagem e a própria deficiência. Podemos? Vamos a isso. Já indo para o tema do dia, diz-se que há necessidades educativas especiais quando num contexto escolar ou quando numa escola se registra um aluno que possua problemas de natureza sensorial, estamos aqui a falar de visão ou audição, problema intelectual, emocional e social, ou até qualquer outra combinação deste grupo, que afeta a pessoa negativamente na sua aprendizagem. Quer dizer, a pessoa com necessidades educativas especiais, para poder aprender de forma razoável e com qualidade, precisa de meios, precisa de recursos específicos para que esta pessoa aprenda. Daí o termo necessidades educativas especiais. Dizíamos nós que as necessidades educativas especiais são recursos, metodologias, materiais, mecanismos específicos que são mobilizados, produzidos, identificados para que aquela criança que apresenta dificuldades de aprendizagem possa aprender com qualidade. E quais são os tipos de necessidades educativas especiais? Nós temos dois tipos de necessidades educativas especiais. O primeiro é necessidades educativas especiais permanentes e temos também necessidades educativas especiais temporárias. Como o próprio nome diz, as necessidades educativas
especiais permanentes são aquelas que são irreversíveis, aquelas que são para toda a vida. E estas estão relacionadas com doenças crônicas, como o HIV-Sida, a hipertensão, a diabetes. E essas doenças podem ser até hereditárias ou adquiridas após o nascimento. Podem ser problemas de má formação congênita, como é o caso de alunos cegos ou aquelas crianças que já nasceram cegas. São aqueles alunos que são surdos, que não conseguem ouvir. São aqueles alunos que tenham uma deficiência mental. E estes alunos com necessidades educativas especiais permanentes precisam de um apoio escolar específico permanente. Aqui estamos a ver que precisarão de braille, no caso de alunos cegos, precisarão de material em relevo, material adaptado para poder aprender. Os alunos surdos precisarão de língua de sinais. Indo para o segundo tipo de necessidades educativas especiais, que é necessidades educativas especiais temporárias ou transitórias, como o próprio nome diz, são aquelas que resultam de fatores ambientais, como o caso do meio onde a criança vive. E essas são adquiridas ao longo do tempo. Quer dizer, aqui a criança nasce bem, se calhar consegue ouvir, consegue ver, está bem, mas ao longo do tempo ela adquire a necessidade educativa especial. Os que têm necessidades educativas especiais temporárias são aqueles alunos que, por algum fator familiar, como a perda de um pai, de uma mãe ou um irmão, outro familiar que seja próximo, ou até mesmo que possua ou que tenha problemas de saúde, nesse caso estamos a falar de doenças, não é? Problemas pedagógicos. Quando falamos de problemas pedagógicos, nós estamos a pensar já naqueles alunos que não aprendem porque o professor não faz um esforço, porque o professor não leciona a aula como deve ser e a criança acaba tendo dificuldades de aprendizagem, não porque ela não aprende, mas a aula é mal lecionada. Também podemos falar aqui da pobreza, entre outros fatores que fazem com que a criança tenha um baixo aproveitamento, que fazem com que essa criança tenha um rendimento escolar baixo. Então, essas necessidades são temporárias. A recuperação dessas necessidades educativas especiais temporárias só pode ser feita a partir de apoios pedagógicos específicos, como dizíamos, e personalizados. Personalizados, específicos, aqui estamos a falar de apoios pedagógicos, tendo em conta as especificidades de cada aluno. Por isso, o termo específico, personalizado, porque o atendimento terá em conta as particularidades da criança. E essas dificuldades podem ser resolvidas a partir do uso de métodos de ensino ajustados ao estilo, ritmo e necessidades de aprendizagem específica da criança, como estávamos já a dizer. Indo mais à frente, nós podemos falar já das causas do surgimento desses dois tipos de necessidades educativas especiais, as permanentes como as temporárias. Elas surgem de vários fatores, como nos referimos antes, e muitas vezes de difícil diagnóstico, de difícil identificação. Uma das causas são as deficiências. As necessidades educativas especiais, quase todas, vêm das deficiências que as crianças ou as pessoas possuem e acabam criando necessidades educativas especiais. Um dos fatores são as doenças, também acabamos de falar, as várias doenças que fazem com que esta criança adquira necessidades educativas especiais, doenças que provocam deficiência e que, por sua vez, essa deficiência origina as necessidades educativas especiais.
Temos como fator também as violências. Falamos aqui de guerras, de acidentes, abuso sexual, maus tratos, entre outros. Podemos também ter como fator a pobreza. Muitas famílias vivem na extrema pobreza. A criança sai de casa sem ter tomado nem o pequeno almoço, sem saber se quando voltar vai comer ou não. E isto acaba criando interferência na sua aprendizagem. A criança já não aprende do mesmo jeito como as outras. Outro fator também são as migrações. Temos o caso de Cabo Delegado, que há guerras em que aquelas crianças saem daquela zona para outras. Ao chegar lá, mesmo que entre numa escola, já a entrega, o comprometimento nos estudos já não é o mesmo. A criança está traumatizada. A sua aprendizagem já não será a mesma. Temos como fator também privação socioafetiva. Quando a criança não tem afeto dos progenitores, da família, ela fica de alguma forma retraída, deprimida, e isso influencia na sua aprendizagem. O luto. A criança, quando perde os seus pais ou algum familiar, como dizíamos, ela automaticamente não consegue processar a informação, não consegue perceber o que está a acontecer, e isso acaba influenciando nos seus estudos. Também temos como fator a separação dos pais, dos progenitores. Quando uma criança assiste à separação dos seus pais, ela fica traumatizada, fica revoltada, fica desesperada, e isso atrapalha e prejudica a sua aprendizagem. A separação dos pais afeta a aprendizagem das crianças. Temos também como fator a diferença de gênero, porque eu sou mulher, eu não é homem, pensa que o ser mulher ou ser homem significa ser fraco, mas principalmente as mulheres, por ser mulher, acham que não tem capacidade e acaba tendo a autoestima reduzida. Isso acaba afetando na sua aprendizagem também. Temos mais um dos fatores, a raça, a religião. Alguns acham que porque é de uma certa religião, ou é de uma certa cultura, ou de uma certa etnia ou língua, não merece estudar, sofre um tipo de discriminação, de distanciamento, um tipo de exclusão por causa disso, e isso acaba perturbando a sua aprendizagem, e isso faz com que esta criança tenha um aproveitamento baixo daquilo que se calhar apresentava há tempos atrás, tendo em conta a idade e a classe onde a criança se encontra. E para terminarmos, já vamos falar da relação entre esses três, das necessidades educativas especiais, das dificuldades da aprendizagem e da deficiência. O termo necessidades educativas especiais é uma expressão usada na educação e é atribuída a crianças e jovens que tenham dificuldades de aprendizagem. Quer dizer, o fato de ter dificuldades de aprendizagem acaba automaticamente precisando de meios específicos, de materiais específicos, de apoio específico para que ele aprenda com qualidade. E também este termo é atribuído a crianças que tenham deficiência, porque tendo deficiência aparecem dificuldades educativas especiais, aparecem as dificuldades da aprendizagem. A deficiência, as dificuldades da aprendizagem e necessidades educativas especiais se relacionam na medida que um puxa o outro. A deficiência puxa as dificuldades da aprendizagem. E as dificuldades da aprendizagem, para ultrapassar ou para minimizar as dificuldades da aprendizagem, precisa de meios, métodos, estratégias específicos para que esta criança aprenda. Daí diz-se que este aluno tem necessidades educativas especiais. Na perspectiva da educação inclusiva,
A deficiência deve ser vista como causa das necessidades educativas especiais e não como foco de estudo de crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem. Isso quer dizer que a preocupação do professor numa sala inclusiva não é a deficiência por si, mas sim as dificuldades de aprendizagem que provenham da deficiência que o aluno possa ter. Então, as dificuldades de aprendizagem são essas que são a preocupação do professor, que vai fazer com que encontre meios, estratégias, métodos, criatividade para que essa criança aprenda com qualidade. E há que salientar aqui que nem toda criança que tenha deficiência tem necessariamente as necessidades educativas especiais. Existem crianças que possuem deficiência, por exemplo, uma deficiência física, mas nem por isso possuem necessidades educativas especiais como tal, porque esta criança aprende normalmente na sala de aula sem o professor ter que usar métodos ou meios específicos para esta criança aprender. Ela aprende normalmente como as outras crianças, sem precisar de recursos adicionais. Então, existem sim crianças com deficiência física que não possuem necessidades educativas especiais necessariamente. Eu espero ter ajudado. Hoje terminamos por aqui. Dê os seus comentários, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, que nós vamos falar do plano educativo individual. Tchau!